Olá pessoal, esta aula aqui é focada em exercícios e eu vou começar dos mais simples em direção aos mais complicados. Mas antes eu quero falar sobre as condições de equilíbrio para um corpo extenso. E são duas condições. Não basta apenas as forças se cancelarem, os torques também precisam se cancelar. Bom, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu desenhar aqui o nosso sistema básico. Suponha que você tem uma barra horizontal apoiada por aquele ponto que eu estou chamando de ponto fixo. É o nosso eixo de rotação. A barra pode girar em torno dele. E mais ao lado a gente tem indicado aqui o nosso centro de massa, que é onde a gente vai aplicar a força-peso dessa barra aqui. E então, para ilustrar, eu vou desenhar aqui algumas forças aplicadas sobre a barra. Então, primeiro a gente não pode se esquecer da força-peso. Tá aí, desenhei no centro de massa. Eu vou supor aqui que existem mais duas forças aplicadas na barra, como a força 2 e a força 3, na vertical para cima. E por último, e muito importante, porque a gente não pode esquecer disso, o apoio também aplica uma força sobre a barra, que é uma força de contato, então existe uma força normal, perpendicular à barra neste ponto e apontando para cima, já que o apoio empurra ela para lá. Pois muito bem, a gente está acostumado com a primeira condição de equilíbrio que a gente trabalhou até agora, a gente trabalhou em toda a mecânica newtoniana, que é a condição de equilíbrio das forças. O que vai garantir que esse corpo fique em repouso é a soma de todas as forças resultando em zero. Você não quer força resultante nessa barra, beleza? Então no nosso exemplo, se eu somar todas as forças, esta somatória tem que resultar em zero. E dois comentários aqui. Primeiro, a força é um vetor que possui uma informação direcional e eu preciso usar um sinal positivo ou negativo para indicar essa informação direcional. Nas aulas nós usamos o padrão sentido para baixo negativo, sentido para cima positivo. Então se você fosse fazer a conta neste exemplo, o peso tem que ser acompanhado por um sinal negativo. Senão, obviamente, você nunca ia conseguir zerar esta soma, né? E segundo comentário, neste exemplo só aparecem forças na vertical. Então essa equação só vale para o eixo Y. Caso eu tenha forças na horizontal, eu também tenho que fazer uma soma de forças sobre o eixo X. E esta soma tem que resultar em zero também. Escrito de outra forma, eu também gosto de escrever dessa maneira, é o seguinte: para garantir o equilíbrio, a soma das forças que apontam para cima tem que ser igual à soma das forças que apontam para baixo. E a soma daquelas que apontam para a direita tem que ser igual à soma daquelas que apontam para a esquerda. E eu gosto de escrever dessa forma porque assim a gente não precisa considerar sinais. Basta igualar os valores absolutos. Bacana? Agora, apenas a condição 1 não garante o equilíbrio desta barra, porque ela é um corpo extenso e há a possibilidade dela girar em torno do eixo, já que as forças estão aplicadas em pontos diferentes do sistema. Perceba que as forças F2 e o peso tendem a girar a barra no sentido horário em relação ao nosso ponto fixo aqui, enquanto que a força F3 tende a girar a barra no sentido anti-horário em relação ao ponto fixo. E a normal aplicada sobre o eixo não causa torque. Pois muito bem, então a segunda condição é a seguinte: eu preciso garantir que o torque resultante seja nulo. Isto é, a somatória de todos os torques aqui, peso, força 2 e força 3, resulte em zero. Não coloquei a força sobre o eixo, que é normal, porque o torque dela é nulo. E escrito desta forma, devemos nos lembrar que o torque também é um vetor que traz uma informação direcional, representado pelo sentido do giro, e o padrão das aulas é giro horário, torque positivo, giro anti-horário, torque negativo. Então o torque da força 3 aqui é negativo, né? Você não pode esquecer esse sinal negativo se você escrever esta equação desse jeito, senão você nunca consegue zerar esta soma. Mas se você escrever desta outra maneira aqui, você não precisa se preocupar com sinais, porque você precisa garantir que a soma de todos os torques no sentido horário sejam iguais à soma de todos os torques no sentido anti-horário. Muito bem, então eu espero que você tenha copiado tudo isso no seu lindo caderno e vamos para os exercícios. Eu quero começar com este aqui, onde a barra está presa por um fio. Então aqui está o nosso eixo de rotação. Imagina que a barra gira em torno deste ponto e sobre a barra existem 4 forças aplicadas. 3 estão na figura, tem uma força de 23 newtons numa ponta, uma força F desconhecida na outra ponta, a força de tração sobre o fio puxando a barra para cima e a força peso da barra, porque a barra possui uma massa de 2 kg, está escrito aqui em cima. O peso é aplicado no centro de massa e o centro de massa está no centro geométrico da barra, porque a gente está considerando ela uniforme, densidade constante. Então, mais ou menos no olho, o centro de massa está nesta posição. Então o peso da barra vertical para baixo está sendo aplicado aqui e ele vale 20 newtons. Muito bem, vamos determinar a intensidade da força F e da força de tração. Então vou começar pela condição 1.
tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Essa é a análise no eixo Y. Eu não preciso fazer análise no eixo X porque não tem nenhuma força na horizontal aqui nesse problema. Então para cima eu só tenho a tração. E para baixo eu tenho a força de 23 newtons, eu tenho a força F e eu tenho o peso da barra, que é 20 newtons, não é? O peso é massa vezes gravidade, então 2 vezes 10. A aceleração da gravidade é 10, o que vai dar 20. E bonito, vou chamar isso aqui de equação 1, porque eu não consigo resolvê-la agora. Eu não tenho nem tração nem força F. Eu preciso de uma segunda equação. Então vamos analisar a condição 2, que diz que todo torque no sentido horário tem que ser igual a todos os torques no sentido anti-horário. Eu vou escrever assim. Pois bem, o torque está sendo calculado em relação a esse eixo aqui. Então giram a barra no sentido horário, a força F e a força peso, não é? Então eu vou escrever aqui, ó, o torque da força F e o torque da força peso estão no sentido horário e no sentido anti-horário apenas o torque da força de 23 newtons. Então o torque da força de 23 newtons aqui. Eu estou sendo detalhista, mas você pode pular algumas etapas sem problema nenhum. Quando eu faço essa igualdade, eu não preciso considerar sinais, então facilita um pouco o problema. Vamos calcular os torques então. O torque da força F é força vezes o braço, e o braço da força F vai ser a distância entre a linha de ação da força F até o eixo fixo, o que me dá 3 metros. O torque da força peso é a força vezes o braço, e o braço é essa distância que eu estou indicando aqui. Quanto é que vale isto? Bom, eu sei que o peso está aplicado no centro da barra. Se você olhar para a figura, a barra tem um comprimento total de 4 metros. Então o peso está a 2 metros de cada ponta. E se olhar para a metade esquerda, falta 1 metro para completar 2, né? Então eu vou apagar isso aqui e escrever 1 metro. E você percebeu que minha figura não está em escala. Então vamos colocar o braço do peso aqui, 1. O torque da força de 23 newtons é a força vezes o braço. E o braço está evidente, é 1 metro. Pô, legal. Por esta expressão eu consigo calcular F logo de cara. Então F vezes 3 será igual a 23 menos 20, porque eu vou passar, né, esse 20 aqui negativo para o outro lado. Então F vezes 3 vai ser igual a 23 menos 20, que dá 3. E eu vou passar o 3 dividindo. Então F é 3 sobre 3, o que dá 1 newton. Muito bem, já achamos a primeira resposta. Eu posso voltar agora na equação 1 e substituir a F na expressão para obter a tração. Portanto, a tração será 23 mais 1 mais 20, o que resulta em 44 newtons. Legal? Esta é a ideia geral. Vamos para o próximo problema. Esse aqui é semelhante. Pausa o vídeo aí e tenta resolver, porque eu vou resolver rápido esse cara. Agora a massa da barra é 4 kg e novamente esta barra tem uma distribuição uniforme de massa, o que garante que o centro de massa está no centro geométrico dela, mais ou menos aqui, e é onde eu vou aplicar força-peso, que tem módulo de 40 newtons, né? 4 vezes 10. Num dos extremos temos um objeto de massa 10 kg que aplica uma força de 100 newtons, equivalente ao peso dele, e no outro extremo temos uma massa desconhecida que aplica um peso P. Aqui está o ponto fixo, o nosso eixo de rotação, e o apoio aplica uma normal vertical para cima sobre a barra. Vamos calcular então a força M e a força normal. Agora eu vou começar pela condição 2, dizendo que todo torque no sentido horário tem que ser igual a todos os torques no sentido anti-horário. No sentido horário, perceba que é o peso da barra e o peso da massa desconhecida. E antes de seguir, se convença que o braço da força-peso da barra é igual a 1 metro também, como no exercício anterior. Olha que criatividade. Então o torque do peso, 40 vezes 1, e o torque da massa desconhecida, peso vezes 3, porque 3 é o braço ali. E no sentido anti-horário, é apenas o objeto de peso 100, 100 vezes 1. Então peso vezes 3 será igual a 100 menos 40. Então o peso será 60 sobre 3, não é? 100 menos 40 é 60, passei o 3 dividindo, o que dá 20 newtons, resultando numa massa de 2 kg para o objeto desconhecido. Agora, olhando na condição 1, eu só tenho forças na vertical novamente, então tudo que estiver para cima tem que ser igual a tudo que estiver para baixo. Para cima é apenas a normal que eu quero calcular, e para baixo nós temos 100 newtons, 40 newtons e o peso, 20, o que me resulta numa normal de 160 newtons. Muito bem, então vamos dizer assim, isso daqui é uma primeira técnica para resolver esses tipos de problemas. Nós só temos forças na vertical, temos um apoio apenas, então é um mundo maravilhoso.
Vamos em direção a exercícios mais desafiadores e eu quero acrescentar aqui 2 apoios agora. Essa barra está apoiada em 2 lugares e em cada ponto nós temos uma normal diferente. Eu quero calcular a intensidade da normal em cada apoio e para isso a gente vai usar a condição 1 e condição 2. Vamos aplicar todas as forças aqui. Então o centro de massa já está indicado, então aqui está aplicado o peso da barra, a massa é 9 kg, então o peso é 90 N. O objeto de 2 kg aplica uma força no canto de 20 N e cada apoio agora aplica uma normal na vertical para cima. Vou chamar essa daqui de normal 1 e lá na pontinha da barra vamos chamar essa daqui de normal 2. E é isso, 4 forças aplicadas na barra. Então você poderia começar, por exemplo, pela condição 1. Todas as forças que estão para cima, que é a normal 1 e a normal 2, têm que ser iguais às forças para baixo, 90 mais 20. Não consigo resolver a equação. Preciso de uma das normais aqui, pelo menos. Então vamos para a condição 2. Torque horário igual ao torque anti-horário. Agora vem o detalhe. O torque é medido em relação a um eixo. Mas aqui existem 2 apoios. Significa que você precisa escolher um dos 2 para ser o eixo de rotação da barra. A escolha é sua. Ela não vai mudar a intensidade das normais. Pode facilitar ou não o cálculo, mas o resultado tem que ser o mesmo no final. Eu vou escolher este apoio aqui da ponta, em verde, como meu eixo. Isso significa que 90 newtons e 20 newtons tentam girar a barra no sentido horário em relação àquele eixo, enquanto que a normal 1 tenta girar a barra no sentido anti-horário em relação àquele eixo lá. Então eu vou escrever isso aqui. Então o torque da força de 90 e o torque da força de 20 tem que ser igual ao torque da normal 1. E a normal 2 não entra aqui nesta conta porque ela está aplicada sobre o eixo de rotação. Ela não causa torque na barra em relação a esse eixo aqui. Antes de continuar, vamos avaliar o braço das forças. Aqui está escrito que o comprimento total da barra é de 5 metros. Isso significa então que a força peso está a uma distância de 2,5 da ponta da barra. E essa distância entre peso e normal 1 é de 1 metro, porque você tem que ter 2,5 para o lado direito também. E aqui anotado na figura você tem 1,5, né? Somando tem que dar 2,5. Então vamos escrever. Torque do peso da barra é 90 vezes o braço, 90 vezes 2,5. O torque do objeto de 20, que está na extremidade da barra, possui um braço de 5 metros, que é o comprimento da barra. O torque da normal 1 é a força vezes o braço. E a distância da normal 1 até o meu eixo é 3,5. Fazendo os cálculos, 90 vezes 2,5 é 225. 20 vezes 5 é 100 e aqui 3,5 normal 1. Continuando a conta aqui em cima, 3,5 normal 1 tem que ser igual a 325. Então normal 1 é 325 sobre 3,5. O que resulta em aproximadamente 93 newton. Muito bem, agora usa esse valor de normal e substitui ela na condição 1. Assim calcularemos a normal 2, que será 90 mais 20 menos a normal 1, que é 93. Então a normal 2 será aproximadamente 17 newtons. Bacana. Recapitulando, usar as condições 1 e 2, e ao usar a condição 2 você precisa escolher um eixo de rotação. Fica como exercício para você escolher este outro ponto aqui, onde está a normal 1, como um eixo de rotação, e dessa forma você tem que recalcular os braços em relação a esse novo eixo, e no final normal 1 e normal 2 serão iguais a esses valores aqui também. Perfeito, então agora eu quero resolver com você um outro tipo de problema, onde teremos forças na vertical, mas também forças na horizontal, e além disso o braço das forças não está tão evidente no problema. Vou começar pelo clássico exercício da escada apoiada na parede. Ela possui uma massa de 18 kg e ela está em repouso, inclinada, como você está vendo aqui na figura. A escada está representada por esta barra cinza e ela está apoiada na parede e também apoiada no solo, claro, e ela não escorrega. Consideramos a escada homogênea, de tal forma que o centro de massa está no centro dela, que no olho, sei lá, vai dar mais ou menos aqui, centro de massa da escada. Então, primeiro passo, o exercício quer determinar a força normal na parede e a força de atrito no solo. Então vamos olhar primeiro para as forças aplicadas. Eu vou começar pelo peso da barra ou da escada, aplicado aqui.
e ele vale 180 Newton. Lá na parede, lá no alto, a parede está empurrando a barra neste ponto com uma força normal que eu vou chamar de normal 1. Lembre-se, né? A força normal é sempre 90 graus com a superfície de contato. No caso aqui é a parede. E ela empurra para a direita porque a parede te empurra para a direita, né? Sem problemas aqui. Agora no solo tem uma condição especial. Escada em contato, então existe uma normal aqui também, perpendicular ao solo, normal 2, mas também existe uma força de atrito. Caso contrário, essa escada escorregaria. Ela escorregaria para esta direção, o sentido do movimento. Então o atrito tem que se opor ao sentido do escorregamento. A força de atrito é paralelo ao solo e aponta para a esquerda, dessa forma aqui. Bom, tá um caos isso aqui, né? Você não tem nenhuma força perpendicular à barra. E quando isso acontece, o braço de alavanca não é o comprimento da barra. Aqui você tem duas alternativas. Alternativa número 1. Imagine esta barra na horizontal, né? Você translada ela para a horizontal. Só que você tem que girar as forças também. Mais ou menos assim, o normal 1 está aqui, peso está aqui, normal 2 mais ou menos para cá, força de atrito para cá. Virou uma maluquice. Como essas forças estão inclinadas, é a projeção delas perpendicular à barra que vai causar torque. Então no caso da normal 1 é essa força vermelha aqui. No caso do peso é esta outra. Normal 2 seria esta e força de atrito seria este. E o torque tem que ser calculado assim. Você vai pegar a distância até o eixo, chamo de R, e multiplicar por essa projeção em vermelho, que a gente chama de FY, por exemplo. Aonde FY é a força vezes o seno do ângulo φ, que cada força aqui tem com a barra, né, cara? Aqui tem o φ1, aqui tem o φ2, e aí você vai envolver ângulo na jogada. Aqui tem o φ3, aqui o φ4. É um caminho mais doloroso. Então eu não quero mudar a orientação da barra, eu quero usar a barra desse jeito e usar essas forças que estão aqui. Então eu vou usar a segunda fórmula, que é a própria força vezes o braço de alavanca. E aqui é que está o segredo, braço de alavanca, que é a menor distância entre a linha de ação da força e o eixo. Como essas forças estão inclinadas, a gente precisa desenhar a linha de ação. Eu vou resolver o exercício por esse segundo caminho. Vou apagar tudo aqui. Então eu vou escrever aqui no alto, condição 2. Que é o equilíbrio dos torques. Torque horário igual ao torque anti-horário em relação a algum ponto fixo, porque ela tem dois apoios, né? E eu vou ser esperto agora, porque o meu ponto fixo será esse ponto aqui embaixo, porque nele estão aplicadas duas forças que eu não conheço. Elas não causam torque sobre este eixo aqui, o que facilita o problema. A gente vai conseguir descobrir N1 muito rápido. Então, se o eixo é esse ponto de baixo, a normal 1 tenta girar a escada no sentido horário. Então, torque da normal 1. Enquanto que o peso tenta girar a escada no sentido anti-horário. Um torque do peso. Olha que facilidade. Agora vamos avaliar o braço de alavanca. Começando pela normal 1. A linha de ação da normal 1 é essa linha que passa sobre a força. Essa linha está na horizontal. E a menor distância entre esta linha e o nosso eixo é esta distância aqui, não é? Que equivale a 4 metros, que é a altura da parede ali. Então o torque da normal 1 é normal 1 vezes 4. A linha de ação do peso é esta linha vertical que passa sobre o peso. Percebem? Esta linha vertical divide o comprimento 3 metros ao meio. Então o braço da força-peso, que é essa distância aqui, equivale a 1,5. Então torque do peso 180 vezes 1,5. Muito tranquilo. A normal 1 então será 270, que é 180 vezes 1,5, dividido por 4, o que resulta em 67,5 Newton. Brilhante, hein? Vamos agora olhar para a condição número 1, que é o equilíbrio de forças. E aqui nós temos forças na horizontal e vertical. Então você tem duas condições dentro da condição 1. Primeiro, tudo que está para a esquerda tem que ser igual a tudo que está para a direita. Começar por aqui. Olha bem para o problema. Para a esquerda, a gente só tem a força de atrito. E para a direita, apenas a normal 1. Então você acaba de descobrir que a força de atrito tem que ser igual a 67,5. Olha que facilidade. E todas as forças que estão para cima tem que ser igual às forças que estão para baixo. Para cima, apenas normal 2. E para baixo, apenas o peso. Olha que simplicidade. Você acabou de descobrir que normal 2 é igual a 180 Newton. E está resolvido o nosso problema. Então, recapitulando, eu tenho um problema onde as forças estão inclinadas, então eu preciso avaliar melhor o braço de alavanca, e eu tenho dois apoios. Eu preciso escolher um dos dois como o meu eixo de rotação para calcular o torque em relação a ele.
Vamos fazer um exercício um pouco mais elaborado, que é este aqui. Um trabalhador de construção com 80 quilos encontra-se a 2 metros da extremidade de uma viga de aço de 1.450 quilos. Então esta pessoa está a uma distância de 2 metros aqui, em relação à extremidade da viga. O centro de massa da viga está aqui no meio dela, então eu tenho uma força-peso no valor de 14.500 newtons. O homem que está sobre a barra aplica uma força nela equivalente ao peso dele. Qual que é a massa do homem? 80 quilos, então 800 newtons. Existe um cabo prendendo a ponta da barra, então sobre ele existe uma força de tração, tem que ser desenhada sobre o cabo, força de tração, que eu não conheço, aplicada na ponta da viga, e a especificação do cabo é que ele suporta 15.000 newtons. Teremos que calcular essa tração para avaliar se esse cabo suporta o sistema barra e homem deste jeito que está aí desenhado. Mas falta uma força aqui. Essa barra está engastada na parede, está presa ali. Então você pode pensar que a parede aplica uma força normal sobre a barra, perpendicular à parede, e também existe uma força de atrito que não deixa a barra escorregar. Pensa comigo, a tendência de escorregamento dessa barra é para baixo, não é? Você tem força-peso e o peso do homem empurrando tudo para baixo aqui. Então existe uma força de atrito paralela à superfície, vamos chamar assim, segurando a barra naquele ponto. Bonito, então agora são 5 forças sobre a barra e a tração aí está inclinada com um ângulo de 30 graus. Como eu quero descobrir a tração, eu vou pegar como ponto de apoio ou eixo justamente o ponto onde a barra encontra a parede. Isso vai facilitar o nosso problema. Vamos começar pela condição 2, que é a condição dos torques. Então, torque horário igual a torque anti-horário em relação àquele eixo ali. No sentido horário, temos o torque apenas do peso da barra e do peso do homem, correto? Em relação ao eixo. Enquanto que no sentido anti-horário, a tração no fio. Então já vou escrever substituindo na fórmula. O torque do peso da barra é o peso da barra vezes o braço, e bacana, a barra na horizontal, o peso na vertical, e a distância em relação ao eixo é de 3 metros, metade da barra, mais o peso do homem vezes o braço do peso do homem. O comprimento da barra é 6, o homem está a 2 metros da extremidade direita, então ele está a 4 metros do nosso eixo. Tem que ser igual ao torque da tração. E aqui eu vou usar novamente o braço de alavanca como eu usei no exercício da escada, que é o seguinte, tração vezes o braço da tração. Onde é que está o braço da tração aí, ó? A linha de ação da tração é exatamente o cabo. E a menor distância entre essa linha de ação e o eixo é esta distância aqui, que forma um ângulo de 90 graus com o cabo. Este aqui é o braço. Bom, muito bem, eu tenho um belo triângulo retângulo e eu conheço o ângulo de 30 graus. Esse outro ângulo só pode ser 60, mas eu não preciso chegar até ali. A hipotenusa deste triângulo retângulo é o comprimento da barra. E em relação a 30 graus, a distância D é o cateto oposto. Então perceba que se eu calcular o seno de 30, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu vou descobrir a distância D. O seno de 30 é meio, passando 6 multiplicando, D será igual a 3 metros. Então, nessa expressão, vou colocar 3. Bom, então, 14.500 vezes 3 é 43.500. 800 vezes 4 é 3.200. E aqui eu tenho 3 vezes a tração. Somando o lado esquerdo, eu tenho 46.700. Vou passar o 3 dividindo para descobrir a tração. E tração será igual a 15.567 newtons. O que significa? Extrapolou-se o limite máximo que esse cabo suporta. Então sim, este trabalhador tem que ficar preocupado. Perfeito? Então é aqui que eu queria chegar, resolver alguns exercícios um pouco mais elaborados. E assim a gente aplicou o torque na condição 2 para garantir o equilíbrio de corpos extensos. Então um abraço para todo mundo, bons estudos!